Olá, me chamo Eliane, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina e vou apresentar o estudo intitulado Competência e Informação de Mulheres Rurais, Primeiras Impressões com base nos estudos publicados em periódicos internacionais, desenvolvido em parceria com a professora doutora Elisete Vieira Vitorino, também da Universidade Federal de Santa Catarina. Este estudo está relacionado com a minha pesquisa de doutorado, ainda em andamento, que trata da competência em formação de mulheres rurais na perspectiva do empoderamento. É um estudo que eu desenvolvo com um grupo de mulheres rurais aqui do estado de Santa Catarina. E nós partimos, da concepção de competência em formação como um processo holístico, contextual e que incorpora outras literacias. No Brasil, nós ainda estamos em fase de inserção e consolidação da competência em formação. Então, ainda não temos políticas públicas para desenvolver cidadãos competentes em informação e a maioria das ações e programas ainda são direcionados para os estudantes de universidades. E então, alguns estudos nos últimos anos têm apontado para a necessidade de se pensar essa competência para outros públicos, e de pensarmos ações, programas e políticas relacionados à competência em informação direcionados para populações vulneráveis e minorias sociais, que é o caso do documento Manifesto de Florianópolis sobre competência em informação, publicado em 2013. Então, pensando nisso, e a partir disso é que surgiu a ideia de desenvolvermos um estudo com as mulheres rurais, que são uma das populações mais vulneráveis em termos sociais e informacionais, não somente aqui no Brasil, mas em outros países do mundo também. E isso porque elas enfrentam ainda, nos dias de hoje, diversas restrições que inibem o seu fortalecimento. Então, as mulheres rurais elas têm menos acesso a recursos produtivos, menos acesso a serviços e oportunidades, menos acesso à informação e ainda precisam lidar no seu cotidiano com as desigualdades de gênero e diversas práticas socioculturais que são prejudiciais a elas. O objetivo, então, deste estudo é apresentar os resultados de um levantamento bibliográfico de artigos científicos publicados em periódicos acadêmicos internacionais sobre a temática, então, competência em formação de mulheres rurais. Partimos do seguinte questionamento, quais aspectos ou especificidades do processo de desenvolvimento da competência em formação de mulheres rurais em outros países devem ser considerados na proposição de diretrizes para desenvolver essa competência aqui no Brasil, de forma a minimizar a vulnerabilidade social e informacional dessas mulheres. Esse estudo tem uma abordagem qualitativa. Realizamos então um levantamento bibliográfico nas bases de dados LISA, Scopus e Web of Science, somente de artigos científicos publicados em periódicos das áreas de ciências sociais e sem delimitação de tempo de publicação, sem delimitar um período específico para publicação. A análise desses artigos foi feita com base na técnica de análise de conteúdo da Bardan, que consiste basicamente em 3 etapas. A primeira é a fase de pré-análise, em que é feita a escolha dos artigos a serem analisados, e nesta fase nós consideramos o princípio de pertinência, ou seja, escolhemos realmente aqueles artigos que
tem relação com o tema dessa pesquisa, que se enquadravam no tema proposto aqui, mas cabe dizer que foram descartados poucos artigos, realmente haviam poucas publicações. E a segunda etapa, então, é a etapa de exploração do material, organização e estabelecimento de como será feita a análise dos artigos, e a terceira etapa de interpretação dos dados da pesquisa. Foram analisados, então, um total de 8 artigos, sendo que nós evidenciamos que o primeiro desses artigos foi publicado em 2001 e os demais, os outros 7 artigos, foram publicados a partir de 2010. Podemos observar, então, que 2 destes artigos relacionam a competência e informação ao planejamento familiar e busca de informações sobre saúde, e foram realizados com mulheres rurais de comunidades da Nigéria. 3 artigos têm como foco o uso das tecnologias de informação e comunicação, o uso de redes sociais para a inclusão digital de mulheres rurais. 2 destes 3 artigos foram realizados em comunidades rurais da Espanha e um deles em comunidades rurais indianas. E 3 dos artigos analisados têm como foco a educação, a alfabetização e empoderamento. E 2 desses artigos foram realizados com mulheres rurais do norte da Índia, mulheres rurais indianas, e um deles faz uma análise de resultados de outros projetos apoiados pelo Fundo Social Europeu e desenvolvidos no Reino Unido, que incluíam mulheres rurais. Nós podemos concluir, que a discussão ainda está em fase inicial, ainda existem poucas publicações e muito a ser estudado sobre a temática, mas já é possível perceber a partir desta análise que a competência e informação aparece como um processo relevante para acelerar o empoderamento das mulheres rurais, principalmente quando associado às questões de acesso à informação, uso das tecnologias de informação e comunicação, uso de redes sociais e aprendizado ao longo da vida. O desenvolvimento dessa competência pode resultar na inclusão social e na cidadania dessas mulheres, deixando inclusive elas menos vulneráveis frente aos desafios da vida cotidiana. Mas, para que isso aconteça, nós percebemos nesses estudos que as ações e programas de competência e informação, eles devem partir de uma perspectiva feminista, então deixando-se de lado a ideia de empoderamento neoliberal que tem sido muito discutida nos últimos tempos, e isso porque essa ideia de empoderamento, ela simplifica interconexões complexas entre alfabetização, gênero e empoderamento e resulta em soluções de curto prazo, ao invés de transformações sociais substantivas para essas mulheres. A aprendizagem desses programas também deve ser contextualizada e desenvolver o pensamento crítico e habilidades informacionais que permitam às mulheres contestar com propriedade as práticas socioculturais. Além disso, devem ampliar, claro, a capacidade de participação nos processos decisórios. E diante do contexto das mulheres rurais, cabe dizer que é fundamental a atuação do Estado, tanto na implementação de políticas públicas de competência e informação, quanto atuando em problemas sociais primários que dificultam a vida das mulheres. Então, as desigualdades de gênero, a brecha digital, existente ainda em diversos locais e países, e a pobreza, entre outros. Estas são algumas referências utilizadas para essa apresentação
e eu deixo disponível o meu contato e também o contato da professora Elisete para qualquer dúvida ou informação. Obrigada!